Queridos, hoje eu vou fazer um sermão um pouco diferente. Normalmente eu inicio lendo o texto, mas hoje eu vou ler o texto enquanto estiver falando. Mas antes eu queria então orar com você. Senhor, muito obrigado pelo momento que temos agora. É um privilégio para mim ter quem me ouça. É um privilégio, meu Deus querido, imenso receber aqui pessoas com corações abertos, com mentes abertas. Esse é o território mais sagrado que esse mundo possui. É o coração humano, porque o mundo que vemos com os nossos olhos nasce dentro de nós. O que queremos é construir um mundo melhor, através de uma visão melhor da vida, que nós possamos nessa manhã trazer para dentro do coração aquilo que é teu, aquilo que é sua vontade, e que em nossos setores, em nossos lugares, nós possamos ser teus missionários, tuas missionárias, para que ali a gente ponha para fora, na expressão do nosso trabalho, através das nossas habilidades, que a gente ponha ali, naquele momento, o que tu queres, a tua vontade para esse mundo. Em nome de Jesus oramos, pedindo a tua bênção sobre esse sermão, que é algo importante que tem que ser feito nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é muito clichê o que eu vou dizer, mas é muito verdadeiro. O Natal chegou e para muitas pessoas a memória de comprar a ceia, de comprar as coisas para a ceia do ano passado, parece que aconteceu mês passado. Para algumas pessoas o tempo passou tão rápido, foram tantas coisas ao longo do ano, tantos compromissos, tanta correria, que temos a impressão de que um ano, pelo menos esse ano, passou em 6 meses. A gente acha que o tempo foi muito mais rápido. E eu gosto de modo especial do Natal, acho uma época bonita, acho que é evidente que tem um comércio por trás, uma indústria muito forte, por detrás de toda essa propaganda e embelezamento, mas é uma época boa. Até o Natal a gente é despertado para coisas bonitas, para emoções bonitas, para atitudes louváveis. A gente sai então comprando presente para todo mundo, uma lembrancinha aqui e ali, uma mensagem de felicitação, um abraço, um Feliz Natal. Tudo isso já põe a gente num lugar mais positivo. Vemos a vida, principalmente nesse fim de ano, como sendo um tempo de suspensão, um pouco do pessimismo e de uma vontade de ver as coisas boas da vida, de rever amigos, de fazer aquela confraternização que todo mundo está feliz, todo mundo esquece que tem dívida, todo mundo esquece que tem problema e ficamos ao redor da mesa conversando com pessoas por alguns momentos. Niterói, de modo geral, está muito bonita. Quem teve a oportunidade de passar pelo Campo de São Bento à noite sabe o que eu estou falando. Eu saio da igreja, eu venho trabalhar durante a semana de bicicleta, e à noite, saindo pelo Campo de São Bento, passando por ali, eu vi o Campo de São Bento como nunca, todo iluminado, lindíssimo. Eu moro de frente ao Campo de São Bento e lá de cima eu consigo ver as luzes que vazam pelas árvores verdes, mas não tinha visto aquilo ao vivo. Achei lindíssimo, as árvores, as esculturas todas iluminadas, e o mais bonito, lotado de gente, criança demais. Isso, 8h30 da noite, 9 horas da noite. Um horário que o campo já estaria fechado. Fecha normalmente às 19, mas o Natal tem sido diferente, eles estão fechando às 20 horas, às 22 horas. Acho que ainda dá tempo de ver essa iluminação toda, ficou linda. A Moreira César bonita, com caixinhas de som, com música de Natal, e tudo, lógico, para animar a gente para consumir, e que é importante consumir na cidade, para a gente ajudar a nossa prefeitura, o nosso governo, a gente ter prosperidade, muito comerciante precisando, muito virar o mês positivo, pagar 13º e um monte de coisa, e a gente precisa realmente fazer a máquina girar. Mas é um mês bom. Eu fico feliz de ver todo mundo com um monte de sacola. Em janeiro a gente vê o que vai fazer. Vamos comprar. Em janeiro a gente se vira. Deixa para o ano que vem. E a gente então vai atrás das coisas, preparando a ceia, arrumando a casa, pintando, fazendo um monte de coisa interessante. Mas a gente sabe que Natal é muito mais que isso, né? E por mais que a igreja faça isso há muitos anos, celebrar o Natal por conta da importância que ele tem para nós, é sempre oportuno pensar sobre as lições que estão ao redor do nascimento de Jesus Cristo, porque é disso que Natal fala. A palavra Natal vem do latim natalis, que significa nascimento. Então, o Natal fala do nascimento de alguém especial, de alguém singular. Foi um nascimento irrepetível, o nascimento de uma pessoa
que veio para causar, de fato, uma divisão, um antes e depois. E não é apenas a história humana, o calendário humano que foi organizado a partir do nascimento dele como sendo antes do que os acontecimentos anteriores ao nascimento dele e os acontecimentos posteriores. Mas é um divisor de águas para nós que estamos aqui. Jesus entra em nossa vida e muda a gente por completo. E a nossa história é uma antes dele e outra depois dele. Então, queridos, pensando um pouco no Natal, eu queria tirar de alguns textos da Bíblia que vão ser projetados aqui no vídeo wall, algumas lições para nós que são muito, muito relevantes. O que o Natal nos ensina? Essa é a perguntinha que eu quero responder nessa manhã. Primeiro, a gente vai ver que o Natal nos ensina que Deus quer falar com todos nós. Que Deus quer falar com todos nós. Isso é muito importante porque a sociedade, de modo geral, acredita que todo mundo que quiser tem acesso a Deus. A sociedade, de modo geral, desenha uma divindade que tem obrigações para conosco. Só que, biblicamente falando, encontrar um Deus disposto a falar com o povo, a falar conosco, biblicamente falando, o que nos resta é um espírito surpreso. Se eu for parar para pensar, ao longo de 2018, quantas vezes eu entristeci a Deus com os meus pensamentos? Quantas vezes eu ofendi o Espírito Santo que mora dentro de mim com a minha inabilidade? Se você puser no papel um levantamento de todos os momentos em que você, de alguma forma, magoou o Espírito Santo que está dentro de você, e a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós, vocês verão que, se pegarmos um ano e somarmos a todos os anos da nossa existência, olhar para um Deus que continua querendo falar conosco é algo incrível. Porque Deus é o único ser absolutamente independente. Nós falamos o seguinte: eu sou independente financeiramente falando, não dependo de ninguém para pagar as minhas contas. Mentira. Você depende do seu cliente, você depende do seu paciente, você depende do seu aluno. Nós somos pessoas altamente dependentes. Nós dependemos de um monte de gente, de um monte de coisa. O único ser que é absolutamente independente é Deus. Os antigos teólogos falavam a respeito dessa capacidade que Deus tinha de retirar de si mesmo energia inesgotável para existir como assiduidade divina. É a maneira que Deus tem, a aceidade divina, perdão. O único ser que precisa apenas de si para existir. E essa energia necessária para manter um ser como ele, inesgotável, tem que ser exatamente do tamanho dele. Ele não precisa de anjos, ele não precisa de homens, de mulheres, ele não precisa de árvores. Ele é um Deus triuno e em si ele se basta. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivem uma união perfeita. Não há carência de forma alguma. Deus não nos fez para aliviar uma solidão. Deus é pleno. E quando ele olha para essa humanidade que dá as costas para ele, que é rebelde, e não apenas quer falar, mas quer abençoar esta humanidade, eu fico sempre perplexo. Algumas pessoas dizem: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? De vez em quando algumas coisas chocam a gente. Por que Deus permite alguns desastres naturais que acabam em alguns segundos com dezenas de vidas de uma vez só? A pergunta é, vendo quem somos e quem Deus é, a pergunta não é por que Deus permite que coisas ruins aconteçam de vez em quando. É por que Ele não largou ainda de vez essa humanidade. Por que Ele insiste em morrer na cruz por nós. Do ponto de vista de um ser humano ego-referente, Deus está sempre em dívida. Deus está sempre devendo. Deus tem sempre que bancar. Agora, do ponto de vista de uma pessoa lavada pelo sangue de Cristo e que olha para a Escritura com os olhos abertos, a gente é que está em dívida com Ele o tempo todo. O Natal nos ensina que Deus quer falar conosco, com todos nós sem exceção. Quando a gente quer se comunicar com uma criança, o que a gente faz? A gente evita as palavras mais difíceis. Você não fala para uma criança: olha, isso é uma decisão peremptória.
Eu me lembro de ter levado uma bronca do meu diretor, doutor Arani, era dono do Colégio Oswaldo Cruz, era um sanitarista, um médico cultíssimo, empresário também. Minha mãe está ali, não deixa eu mentir, doutor Arani, um homem elegante, um sujeito distinto. Nós fizemos uma bagunça, que eu não vou dizer qual foi, que já falei, não vou falar de novo, porque tive vergonha de dizer o que eu fiz, mas já faz 3 semanas que isso aconteceu. Eu e os meus amigos fizemos uma bagunça dentro da biblioteca, guerra de livros, falei, não aguentei. E eu que amo livro, falar isso dói no coração. Ele veio irado. Era difícil ver o doutor Arani longe do centro. Vocês, dirigindo-se a nós, um monte de garotinho, são uns disrítmicos. Eu falei, isso é o quê? Eu nem me senti triste, eu nem me senti ofendido, eu não sabia o que era disrítmico, mas eu fiquei preocupado com a expressão dele, séria, com raiva. Um homem culto vê um monte de alunos estragando o livro. Então, quando a gente vai falar com uma criança, a gente fala dentro do vocabulário dela, imitando as palavras, como elas dizem, para elas entenderem. Quando a gente fala com adolescentes, da mesma forma. O grande esforço de toda a igreja é encontrar alguém que se comunique bem com adolescentes, que fale a linguagem deles. É assim com jovens, com adultos. Adulto não gosta de ser infantilizado, criança não pode também ser tratada como adulta. E essas coisas todas vão nos dando a medida. Falamos com idosos de uma outra forma, com mais respeito, com mais calma. O idoso gosta de conversar, gosta de contar a história. E se você tem tempo para ouvir, ele se sente muito honrado, muito honrada. Cada vez que a gente procura se comunicar com um determinado grupo, a gente tenta usar a linguagem desse grupo. A diplomacia está aí para dizer. Os embaixadores, os cônsules, as pessoas que são enviadas de um país para outro, precisam entender a cultura e falar a linguagem das pessoas para diminuir conflito, para criar possibilidade de comércio, para poder integrar os países. Mandar um pavio curto para ser diplomata é a pior coisa que tem. Porque o objetivo dele é evitar guerra, é evitar conflito e fazer comércio. Então a gente vai vendo Deus fazer a mesma coisa com grupos diferentes, com o objetivo de dizer a grupos diferentes a mesma coisa. O meu filho nasceu. E isso não é pouca coisa. O meu filho nasceu. Não se trata apenas de dar uma notícia a respeito do nascimento de um bebê, mas a notícia do nascimento de Deus que encarna no mundo para salvar esse mundo. Então vamos aos grupos. Primeiro é o grupo dos sábios, dos magos que seguiram a estrela. Eu vou então ler um texto da Bíblia que vai ser projetado aqui no vídeo wall. Por favor, acompanhem. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Verso 9. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Queridos, esses sujeitos aqui, que deixam depois presentes muito caros aos pés de Jesus Cristo, eram homens muito inteligentes. Eu, no meu esboço, pus entre aspas cientistas, porque se a gente pensar em cientista naquela época, pelos padrões de hoje, a gente não vai conseguir casar a coisa. Mas, evidentemente, que embora não usando os mesmos métodos, o mesmo rigor científico, mesmo não usando os mesmos aparelhos, aqui estamos diante de pesquisadores, de pessoas inteligentes. E eles usaram, muito provavelmente, uma ferramenta antiga, bem anterior ao tempo de Jesus Cristo, que viajantes e navegantes usavam, que era a navegação astronômica. A navegação astronômica nada mais é do que a habilidade da pessoa se guiar, se fazendo valer de planetas e estrelas. Ele então faz um mapa e por ali segue o seu caminho para que não se perca. No mar ainda é mais importante porque tem muito menos referência. Por terra você tem montes, você tem pedras, árvores, caminhos que são imutáveis, por assim dizer, e que servem de referência. No mar é muito pior. Quem me deu essa aulinha foi um irmão aqui da igreja que é prático e me ajudou a entender um pouco isso. Provavelmente, o que esses magos, e de mago não há nada de magia, não há nada de feitiçaria, o que temos aqui são estudiosos de coisas que estavam muito acima da média do tempo em que viviam.
Então, estamos falando de homens com alta capacidade intelectual, pessoas com sinapses ativas, gente que usava muito a cabeça, gente que usa matemática, geoposicionamento, pessoas que tinham uma vida debruçada sobre os estudos a respeito da influência que os corpos celestes têm sobre a nossa vida, a influência que a Lua tem sobre a nossa atmosfera, sobre a gravidade. E a gente sabe o quanto a gravidade é importante para a nossa vida. Tudo isso esses homens estudavam. E agora, de uma forma incrível, eles começam a ouvir o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, um Deus que provavelmente não era o deles, um Deus diferente, porque aqui nós estamos falando de judeus, estamos falando de estrangeiros, pessoas que tinham uma outra cultura, uma outra formação, começam a ouvir a voz de Jeová, dizendo: vocês precisam visitar o novo rei dos hebreus. E detalhe, queridos, Israel não era nada, era uma poça. Eles não estavam indo para Roma visitar o novo filho do imperador. Eles não estavam indo para a Grécia visitar o filho de um grande filósofo. Eles estavam indo para uma terra empoeirada, para uma terra subjugada pelo Império Romano. Eles não estavam indo para o óbvio. Eles não estavam indo para um lugar já estabelecido. Eles estão indo para um lugar simples. Eles estão caminhando para um lugar muito simples, porque receberam um anúncio. Eu não sei qual deles, eu não sei como aconteceu, nós não temos informações sobre isso, mas eles toparam fazer uma viagem em direção a uma terra diferente para prestar honra, para tributar honra ao filho ou ao bebê que tinha nascido, que governaria os judeus. Eles não tinham nenhuma familiaridade, provavelmente não tinham muita familiaridade, sendo um pouco mais moderado na fala, eles deveriam ter pouquíssima familiaridade, você vê que estou diminuindo, né? Quase chegar a nenhuma, com a história dos judeus, com a história dos profetas, do profetismo de Israel. Deus também falou não só com esses cientistas, mas falou com pastores de ovelhas, por meio de anjos. E aí o texto se encontra em Lucas capítulo 2, que também vai ser projetado para você. Lucas 2, 8. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Trabalho que não exige intelectualmente quase nada. E não estou desmerecendo o trabalho deles. É a natureza do trabalho deles. Eles eram cuidadores. E muitos pastoreavam rebanhos de fazendeiros. Eram pastores profissionais, contratados para levarem 200 ovelhas, 500 ovelhas, de um lugar para outro, para pastar, trazer de volta, levar da fazenda de um para a fazenda de outro. O sujeito comprava um rebanho e depois levava para lá. Eram motoristas de rebanhos, por assim dizer. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando rebanhos de ovelhas. Verso 9. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Imagine a cena, um dia de trabalho normal. No final do dia, eles tinham cercados de pedra ou de madeira, que eram chamados de apriscos. Não precisava ser fechado e nem precisava ser muito alto. Ovelha não é como um cavalo que pula grandes alturas. Ovelha é um animal muito tranquilo. Diz aqui o expert em ovelhas. Você sabe que eu tenho muitas ovelhas, a minha vida toda dedicada às ovelhas. Mas o que a gente lê sobre as ovelhas é que são animais dóceis, tranquilos, que não inventam história. Então bastava um aprisco, um cercado razoavelmente alto para elas não fugirem. À noite, deixavam lá e dormiam à porta do aprisco para que ninguém entrasse ali. De repente aparece um anjo e eles ficam apavorados. Mas o anjo logo disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Agora sim, a linguagem é clara, mas é explícita. Aqui a linguagem não é a do rei poderoso, que os magos estavam acostumados a lidar. Os magos sabiam, entendiam a linguagem dos reis. Nessa época em que a educação era privilégio de poucos, esses cientistas lidavam com a realeza o tempo inteiro. Então eles vão em busca de um rei. E agora os pastores ouvem que não só ele é rei, mas ele é o Redentor, o Messias, é uma conotação espiritual.
e nada mais espiritual que um anjo. E o anjo então se mostra e dá a mesma notícia: nasceu o Rei dos Judeus. Jesus está sendo anunciado, o seu nascimento está sendo divulgado, publicado para estrangeiros e agora para esses pastores, trabalhadores braçais, gente que não pertencia à classe intelectual daquela época. Não eram escribas, fariseus, nem sacerdotes. Eram pessoas do trabalho manual, que tinham uma grande importância para a economia. Gente que já tinha em sua história, em sua formação cultural, a ideia do anjo. Eles conheciam histórias como a de Daniel, o profeta Daniel, que quando viu o anjo caiu sem forças, exaurido. E agora eles próprios testemunham essa aparição incrível, de uma forma muito diferente, desses intelectuais. Vocês já devem estar sabendo para onde eu estou caminhando. Aqui nós vemos pessoas inteligentes, gente acostumada com material científico, gente acostumada, os magos no caso, a informação verificável. De onde você tirou isso? Qual é a sua referência? Qual foi o professor que falou isso? Onde é que está a conta? Quais são as coordenadas? E assim eles caminham em direção a Deus. Agora tem uma pessoa simples, algumas pessoas simples que veem uma coisa incrível, que é um anjo. E ele não precisa dizer pela prova da matemática ou pela afirmação do professor tal que aquilo é verdadeiro. Eles estão diante de um ser que eles já conheciam pela história. E Deus fala com eles não usando cálculo ou coordenada, mas Deus fala com esses pastores através desse anjo. E uma outra pessoa agora que eu quero ver com você, para a qual Deus dirige sua palavra carinhosa, é Simeão. A história dele também está no livro de Lucas, no capítulo 2, verso 25. A Bíblia diz assim: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Queridos, quando a Bíblia fala alguma coisa, quando a Bíblia faz alguma afirmação, ela é absolutamente confiável e verdadeira. Quando a gente fala de inerrância bíblica, não significa inerrância precisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem textos que dizem que toda a cidade foi ter com Jesus. É lógico que não foi toda a cidade. Que teve gente que ficou em casa. Que teve gente que teve que cuidar de criança recém-nascida. Que teve gente que estava doente, que não pôde ir. Mas isso não faz com que o texto seja pouco crível. Da mesma forma que um jornalista diz hoje na manifestação, 10 mil pessoas estiveram presentes. Ninguém ficou com a maquininha, como a gente fica aqui contando cada um de vocês, 8.944, não sei se eu já contei isso de novo. É uma estimativa. E isso não faz com que o relato do jornalista seja pouco crível. Então, quando a Bíblia fala de inerrância, ela não está falando de precisão, ela está falando de autenticidade. Tudo o que ela diz a respeito das coisas é absolutamente verdadeiro, e por isso é digno de nossa plena confiança. E agora, a Bíblia diz a respeito de Simeão. Ele era o quê? Justo e devoto. Quando a Bíblia fala que alguém é justo, que um homem é justo, ou uma mulher é justa, a Bíblia está dizendo que aquela pessoa ama e coaduna na sua vida a palavra de Deus. A palavra justo no grego significa reto, e no hebraico também. A ideia de uma pessoa que anda reta. Então, quando a Bíblia fala que uma pessoa é justa, ela está andando no caminho ético de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Ela olha para os 10 mandamentos e tenta pautar a sua vida por aquilo. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Simeão era um homem que vivia de acordo com a palavra, com a justiça de Deus, e era devoto. Não era alguém que só conhecia a lei e amava, como, por exemplo, os fariseus. Muitos fariseus foram acusados por Jesus de conhecerem a lei, mas não terem devoção a Deus. É muito ruim quando alguém só estuda teologia para humilhar os outros. É muito ruim quando a gente lê a Bíblia só para mostrar que leu a Bíblia. Mais importante é que esse estudo se torne em devoção, derramamento diante de Deus. E era assim que ele era, como a Bíblia fala. E a Bíblia que ele esperava, diz que ele esperava com ansiedade, com certo afã, a restauração de Israel. Israel estava de cabeça para baixo. Lembra de João Batista? João Batista era o quê? Gente, estou ajudando. T. É muita preguiça, né? Eu quero só ouvir, pastor, não quero falar nada. Semana inteira trabalhando, agora eu quero só ouvir. Fala aí que eu faço.
Ele era sacerdote, tinha que estar no templo usando as roupas do sacerdote, comendo o que eles comiam. Ele não fez nada disso. Ele foi para o deserto, ele usava pelo de animais, ele comia uma coisa simples do deserto lá. Ele não queria se misturar com os sacerdotes, porque estava tudo de cabeça para baixo. Como eu falei no conto anterior, sacerdote e fariseu não são protagonistas nos evangelhos na história de Jesus Cristo. Não são os heróis, pelo contrário, aparecem como vilões, se juntando para crucificar Jesus Cristo. Então Israel precisava de redenção, Israel precisava de reforma, Israel precisava de uma limpeza. E a Bíblia diz que esse homem, porque era devoto e amava a Deus e via o mundo como Deus via, percebia, está tudo de cabeça para baixo. Como a gente, queridos, que tenta levar a vida honestamente e vê algumas pessoas virando as coisas de cabeça para baixo e diz isso tem que mudar. Olhem que coisa linda esse texto fala sobre Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. Quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus está sobre alguém, não pense que é como a família Adams, que o sujeito anda com aquela nuvem em cima da cabeça. É em toda a pessoa. Estar sob o Espírito Santo é estar dominado, possuído pelo Espírito Santo. É como o ar, é como o oxigênio que está fora, dentro dos pulmões e dentro do meu sangue e na minha corrente sanguínea, alimentando toda a minha estrutura. A Bíblia diz que este homem era possuído pelo Espírito de Jeová. Se Simeão fosse membro dessa igreja, ia pedir sempre a bênção de Deus sobre minha vida através da oração desse homem. Simeão. E olhem só, o Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Vejam só, aqui está um sujeito simples, uma pessoa da igreja, um homem devoto, reto, que ficava triste com tudo que via de errado em Israel e que orava por uma mudança, e Deus fala no coração dele: Simeão, meu filho, você não morre sem ver o restaurador. Ele guardou aquilo. Deus só não deu data, Deus só não deu os detalhes, mas ele falou: você vai ver o resgatador, o restaurador antes de morrer. Verso 27. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Vejam como ele era espiritual. Está indo de um lugar para outro, seguindo um caminho aqui e ali, e o Senhor o conduziu para o templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, e aí então ele tem um encontro e fala: esse aqui é de fato o Messias, agora eu posso morrer em paz, porque Deus cumpriu a sua palavra. Vamos lá. O sujeito é tão empolgante que a tentação é falar sobre Simeão o tempo inteiro hoje. Está o sujeito, um ancião, provavelmente. Jovens não tinham essa honra toda em Israel, só os mais velhos. Vai para a igreja. Chega na igreja, ele está lá orando. Senhor, tem misericórdia, levanta Israel. De repente ele olha e vê 2 meninos chegando. Lembrem, Maria não teve tempo de casar. Chegou em casa, José, senta aqui. Ele chegou, ele era mais velho. O que é isso? Laboratório LAF. O que é isso? Teste de gravidez? Sentou, viu, estou grávida. A história você sabe. Qual é? Dentro da tradição judaica, quando o menino chega aos 12, se eu não me engano, ele passa pelo bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? Bar mitzvah significa filho do mandamento. Significa que ele assume diante da sociedade que ele é um homem de Deus, que vai seguir a palavra de Deus, a Torá, em todos os caminhos. Nas cerimônias de bar mitzvah, é comum ver o menininho usar uma peça sobre a cabeça de couro com uma caixinha preta, que por dentro tem a lei de Deus, a Torá, e perto do braço esquerdo, perto do coração, porque também a caixinha com a lei, porque está querendo dizer o seguinte: meus pensamentos e os meus sentimentos vão se alinhar à Torá, à palavra de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Ele passa, então, a assumir seus atos diante de Deus e passa a ser homem. É um rito de passagem, que é o que falta para os homens nos dias de hoje. Porque rito de passagem só anda para frente. Rito de passagem diz: você deixou de ser menino para ser homem. Você agora tem que fazer isso, isso, isso. E agora a sociedade de Israel está reconhecendo esse rapazinho como um jovem homem. A menina fazia isso depois, acho que dos 13. Eu estou falando aqui com pouca precisão, porque faz tempo que eu estudei isso. E para a menina o nome não é bar mitzvah, é bat mitzvah, que é filha do mandamento. E é uma cerimônia muito mais recente, que tem no máximo 70 anos.
Porque agora é que as mulheres começaram a ser inseridas na educação judaica. Os garotos já faziam isso há 2000 anos. Bastava a menina passar pela sua menarca, sua primeira menstruação, para se colocar como mulher. Porque agora ela pode gerar um filho. Ou seja, quando Simeão, toda essa volta para falar de Simeão, está no templo e vê uma menina, na época uma mulher, mas para nós hoje uma menina, rosto de criança, segurando um menino de 8 dias, porque a lei mandava, Deus falou com Moisés, todo homem nascido primeiro, todo macho, seja humano ou animal, serão consagrados a mim, é tudo meu. Então, o menino precisava, ao 8º dia, ser apresentado a Deus, como consagrado a Deus, como patrimônio dele. As meninas não eram apresentadas a Deus naquela época. Ele está lá, recebendo uma família comum para aquilo lá, e Simeão era, com certeza, um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era justo, que ele era verdadeiramente religioso e espiritual. Simeão norteava a sua vida a partir das coisas que o Espírito Santo lhe comunicava. Ele era um homem de fé, era um homem de igreja. Vejam aqui a distinção. Deus fala claramente sobre o nascimento do seu filho com cientistas, Deus fala claramente com trabalhadores braçais sobre o nascimento do seu filho, e Deus fala sobre o nascimento do seu filho de modo muito claro para um homem da igreja, ou com um homem da igreja. Nesses 3 casos, nós vemos que quando Deus, o Altíssimo, quer se comunicar com alguém, ele consegue. Deus se comunica sempre de forma muito clara com as pessoas. E eu tenho aqui diante de mim 2 grupos. Um é o grupo de pessoas que ficam ansiosas pela possibilidade de não ouvirem nunca a voz de Deus. Quantas e quantas pessoas nesses meus quase 30 anos de vida cristã já não me disseram... Como é que Deus fala? Eu não sei. Vocês ficam falando, Deus falou comigo com uma facilidade, eu não sei como é que é isso. Eu mesmo no início tinha muita dificuldade. Será que Deus, Fabrini, fala dessa forma clara como você está falando? Tem gente que diz que ouviu. Mas tem outros que dizem, ele falou comigo através do faz-falhar das folhas da árvore da esquina da minha rua. Vou dizer que não, eu tomei a decisão. E na hora passou um Fusca azul que eu nunca tinha visto, alinhou tudo e Deus falou comigo. Deus falou comigo através do sonho, Deus falou comigo através de um profeta. E eu, pastor, quando é que eu vou ouvir a voz de Deus? Outra angústia ainda pior, eu acho, é de ouvir Deus e achar que não é Deus, lá na frente descobrir que era Deus e você tomou a atitude errada. É maldade, não é, gente? Deus chega e fala assim, ali na esquina, ó. O quê? Ali vai na esquina, ó. Ah, não sei se é Deus e tal. E aí passa a benção. Ah, você não me ouviu? Pelo amor de Deus, fala direito. Isso é angústia. É ouvir Deus e não entender que é Deus. Queridos, uma coisa fica absolutamente clara para nós. Deus fala todos os idiomas. Deus fala todas as linguagens. Não há nenhuma barreira. Quando Ele quer se comunicar, Ele fala com cientista estrangeiro. Quando Ele quer se comunicar, Ele fala com gente de trabalho braçal. Quando Ele quer se comunicar, Ele fala com pessoas como Simeão. Deus sabe falar conosco. Ele vai falar com você e você não ficará em dúvida. É para você sair absolutamente certo disso, certa disso. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Quem já ouviu cachoeira caindo, quem já ouviu barulho de queda d'água sabe do que eu estou falando, não tem como ficar na dúvida. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como um trovão, todo mundo escuta um trovão quando ele explode. É a mesma coisa, o nosso ser todo entende que Deus falou. Então, em nome de Jesus, vá para casa tranquilo. Ele vai falar com você e você vai entender. Mas enquanto isso, porque eu sei, tem uma coisinha na minha vida que eu não consigo entender. Eu sei, querido, que isso acontece. Mas para o geral, para 99% da vida, Deus já falou. Leia os 10 mandamentos. Leia as bem-aventuranças, leia as cartas pastorais, leia todas as epístolas, leia a Bíblia e você vai entender que Deus fala o tempo inteiro. Enquanto Deus não estiver sendo claro sobre aquele ponto lá em cima, tão importante para mim, continue se esforçando para fazer tudo aquilo que Deus já te disse para fazer. Cabe um amém agora. Amém. Agora eu sei que eu estou diante de um outro grupo.
que é aquele composto por pessoas que estão se fazendo de surdas para a voz de Deus e cegos para os sinais de Deus. Deus está gritando. Deus deu muitos sinais. O Fusca já passou 3 vezes. E a gente continua dizendo, eu não sei, tenho que pensar, talvez depois, preciso de confirmação. Vocês lembram de Jesus fazendo um milagre atrás do outro, milagre atrás do outro, milagre atrás do outro, multiplica pão, cura leproso, cego, ressuscita morto. E vem os fariseus, que sinal o Senhor tem para mostrar para a gente, para dizer que realmente o Senhor é filho de Deus? O sujeito foi ressuscitado aqui? Tá. Eles não queriam ver. Eles causavam fúria em Jesus Cristo. Portanto, se um grupo recebe uma palavra de conforto, se um grupo recebe uma palavra de consolação, Deus vai falar e você vai entender. Este outro grupo recebe uma palavra de advertência. Deus já falou muito claro e você sabe do que eu estou falando. Deus já disse o que fazer, o que não fazer, para onde seguir e para onde não seguir, quem pode estar do teu lado, quem não pode estar do teu lado. Deus já falou e agora você passa a tentar a Deus. Tentar a Deus. Lembra de João em Apocalipse, no final das sentenças? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo, o Natal nos ensina não só que Deus quer falar com todos nós, mas também nos ensina que Jesus deve ser buscado com empenho, com seriedade, com dedicação. Os sábios vieram de muito longe, queridos. Os sábios vieram de muito longe. Olha só, a gente reclama quando tem que fazer uma viagem de carro ou de ônibus de 5 horas. Coluna dói, ai meu Deus, não chega nunca. Fiquei até igual meu filho. Quando é que está chegando, motorista? Está chegando. Agora você tem um Waze, você sabe quando é que está exatamente chegando ou não. Aí a gente pega um avião, nossa, tem que cruzar esse país todo, tem que ir lá para Manaus, ou tem que ir para outro país. Meu Deus, que luta, eu tenho que andar de um lado para outro, é muito ruim para Nova York, eu não aguento mais essa vida de Londres, é uma coisa horrorosa. Imagina o que era de desconforto na época desses sujeitos aqui. Não tinha estalagem direito, não tinha banheiro pelo caminho, era em cima do lombo de um animal, sujeito àquela poeira toda. Eles se sujeitam então a um desconforto grande e aos perigos também de ladrões, de animais selvagens. Era uma viagem arriscada. Os pastores, que risco eles correram? O da irresponsabilidade. Eles eram pagos para cuidar das ovelhas. Alguns cuidavam de suas próprias e outros cuidavam das ovelhas de outras pessoas. E quando deixam ali, é lógico que eles não saem de qualquer maneira, largando tudo para trás, mas deixam um posto. Há um risco. Tem dinheiro de gente ali. Cada ovelha é um dinheiro. E eles então deixam de lado o seu trabalho de vigilantes noturnos e vão para perto de Jesus. Os magos deixam de lado o conforto, deixam de lado a estabilidade de onde estavam para ficarem perto de Jesus. E Simão arriscou o quê? Simão arriscou a sua reputação. Simão era um homem de muita reputação, ele era justo, ele era espiritual, não era um sujeito espiritualoide. Já viu o sujeito crente espiritualoide? É um sujeito inconveniente, uma pessoa inconveniente, arrogante, soberba, vê demônio demais, vê anjo demais, tudo em excesso. Eu me lembro de um amigo no seminário dizendo, rapaz, estou com uma dificuldade na igreja, o pastor lá está acompanhando uma família, a mulher é muito pentecostal demais, e o marido era quase nada, e teve um dia que ele quase matou a mulher, o marido do coração, os dois estavam quase dormindo, ela deu um grito, sai daqui em nome de Jesus. Ele falou, o que foi isso? Tinha um demônio dentro do seu sapato. Aquilo, queridos, parece brincadeira, mas estava chegando a esse ponto. Demônio na colher, demônio na garrafa de suco de laranja, um desespero. Demônio líquido. Né? Tem o Zygmunt Bauman, fala de tempos líquidos, amor líquido, demônios líquidos. Mas Simão era um homem espiritual, guiado por Deus, uma pessoa de uma palavra só. E agora ele vê o casal novinho chegando. Gente, não tinha nada de especial naquele casal. Não tinha uma luz mais intensa sobre eles. Não eram ricos. Não se vestiam como ricos.
Eram pessoas comuns. Maria era uma menina. E como a gente vê na Bíblia, era uma mulher discreta. A Bíblia diz que algumas coisas foram ditas a ela, a respeito do garoto, que ela fazia o quê? Colocava nas mídias? Não. Ela guardava para si, ela internalizava. Ela não entendia, ela guardava. Pela postura dela o tempo inteiro, ela nunca quis assumir o protagonismo da história. Ela sempre foi mãe dele, companheira dele. Por mais estranho que possa parecer, serva dele. A vida de Maria foi servir seu filho, desde o ventre. E agora essa mulher, menina, sem nada, ela não é uma promessa, carregando um bebezinho ainda, que nem enxergar direito devia enxergar com 8 dias de vida. E ele para tudo e levanta, é ele. Ele não tinha garantia externa, Jesus não tinha 12 anos, lembra de 12 anos de Jesus Cristo? Ele já era um homem, devia ter feito seu bar mitzvah já, e ele, na hora de ir embora, em grupo, José e Maria confiam um no outro, vão no meio da viagem, descobrem que ninguém estava cuidando de Jesus, descobrem que ele tinha ficado. Quando chegam lá, o que Jesus está fazendo? Jogando taco, né? Pá, correndo, brincando de 1, 2, 3, posso ir? Não. O que ele estava fazendo? Discutindo teologia. Falando sobre as coisas de Deus. Com quem? Com meninos de 12? Com doutores. É como se estivesse dentro da UF, dentro da PUC, dentro da FGV, sei lá qual é a sua faculdade, conversando com os sujeitos diplomados que leram muito, e os sujeitos dizem, meu Deus do céu, que garoto fenomenal, não vai nem precisar fazer ENEM. Já tem bolsa, se for particular, já tem bolsa garantida. Um fenômeno. Mas isso quando ele tinha 12. Agora, com 8 dias de idade, era muito arriscado. Simeão olha, e correndo o risco de ser ridicularizado, ele para tudo. E lógico que uma pessoa da importância dele chama a atenção, diz, esse aqui é o sujeito que Deus trouxe ao mundo para levantar uns e derrubar outros. Ele é o resgatador. Eu posso morrer em paz agora. Ele interfere na história do seu povo. Quando ele diz que ele é o Messias, ele está apontando para o esperado. Gente, onde eu quero chegar? Aqui estão pessoas que relativizaram sua segurança, os magos, para poderem ficar perto de Jesus. Aqui estão pessoas que relativizaram o dinheiro, no caso os pastores, com seus trabalhos, para ficarem perto de Jesus. Aqui está uma pessoa que relativizou a sua reputação de homem de Deus espiritual para ficar perto de Jesus. O que eu quero dizer, queridos, é que por Cristo tudo tem que ficar em segundo plano. A nossa queda na vida se dá quando Jesus deixa de ser o primeiro. Eu estou falando isso do fundo do coração, porque pastor tem um caminho muito arriscado pela frente. Pastor não tem a igreja na mão, não tem carteira de trabalho de vocês, estão aqui porque vocês querem estar. Todo domingo isso aqui é uma eleição, você elege essa igreja todo domingo. É uma responsabilidade enorme ser pastor. E a queda de um pastor se dá quando Jesus sai da primeira posição. Estamos fazendo um movimento enorme de crescimento. Temos mais de 1.100 membros nessa igreja. Isso enche meu coração de alegria, de felicidade. Eu fico muito grato a Deus por tanta gente dessa cidade que eu amo aqui dentro, de ver amigos aqui e fazer amigos aqui. Quando eu fecho os olhos, eu penso numa igreja com 2.500, 3.000 membros, megalomania de pastor. Não é, a gente tem condição de chegar lá. Mas isso mexe com um monte de corda no meu coração que toca uma música diferente, que se eu não vigiar, sobe a cabeça. Aí a gente começa a se achar poderoso demais. Aí a gente já começa a achar que as coisas acontecem na cidade por nossa causa. Ridículo. Ridículo. E o lugar que eu tenho de segurança não é a minha idade, não é o tempo de ministério, é Jesus Cristo. E por causa dele, eu preciso me dizer o tempo inteiro, para mim mesmo, relativize as coisas. Deixe segundo plano. Diga para você, em muitas situações da sua semana, quem é mais importante. Queridos, pode ser que para a gente se aproximar de Jesus Cristo, a gente tenha que relativizar um pouco de segurança financeira. Pode ser que para a gente se aproximar de Jesus, a gente tenha que relativizar nosso status. Pode ser que para nos aproximarmos de Jesus,
nós precisemos relativizar algumas amizades. Talvez você tenha que se afastar da família que só esvazia a sua fé, só ridicularizam sua fé. Você está pensando, meu Deus, vem aí o jantar de Natal, meu tio é um ateu religioso, ele vai tentar me atacar o tempo inteiro, já está sofrendo, o teu Natal já está murcho, já acabou o Natal para você. Não, mas eu tenho que estar perto, eu tenho que honrar. Mas ele está o tempo inteiro esvaziando você. Talvez, queridos, para estarmos perto de Jesus Cristo, precisemos revalorizar alguns prazeres e reavaliar alguns paradigmas intelectuais. Sempre achei que era de um jeito, agora vejo que é de outro. Agora eu aprendi que não existe certeza quanto às coisas, que eu preciso de fato crer que existe um Deus que vai cuidar de tudo. E que para isso eu não preciso ter prova científica nenhuma. Eu preciso apenas ter meu coração sossegado na presença dele. Natal ensina todas essas coisas. Queridos, Jesus veio a esse mundo para trazer as pessoas para perto de si. Foi isso o seu grande trabalho. Jesus veio trazer pessoas para perto dele, para que perto de Cristo nós possamos nos reconectar a Deus. Adão nos afastou de Deus. O primeiro Adão, o primeiro homem, cortou a nossa ligação com Deus. E Jesus Cristo veio religar a humanidade a Deus. Adão tinha um entorno perfeito. Adão vivia no paraíso e caiu. E Jesus venceu no mundo caído. Jesus então chama a atenção para si. Por isso é que Deus está dizendo, prestem atenção. Todos vocês parem o que estão fazendo. Magos, saiam daqui, viajem para cá. Pastores, deixem o trabalho de lado um pouquinho. Simeão, abre os olhos. Meu filho nasceu. E porque ele nasceu, nós vamos poder viver juntos outra vez. Se esses magos não fossem a Jesus Cristo, se nós como pessoas muito inteligentes não formos a Jesus Cristo, toda essa inteligência vai afundar conosco para o abismo. Pastores prósperos, com todo o nosso dinheiro, vamos para o abismo com toda a moeda no bolso. E pessoas religiosas que estão perdidas em mil coisas, vão se perder no meio de toda essa confusão espiritual. Jesus veio a esse mundo para nos reconectar com Deus. E queridos, as pessoas que se aproximam de Deus são de vários tipos, pessoas muito sofridas. Tem gente que chega aqui no fio de cabelo. Eu sei o que é a igreja, eu fui para a igreja assim. Então a igreja recebe pessoas muito sofridas, com histórias de rachar o coração. Mas também conhecemos poucas, é verdade, pessoas que chegaram aqui pela bênção. Onde é que é a igreja? Eu quero ir lá para agradecer. Eu não tenho mais onde colocar dinheiro. Mentira, porque tem, ainda mais que eletrônico agora. Tem bastante cofre digital aí. Pastor, eu não sei, a minha casa é tão grande que eu fico dias sem ir na sala. Fica longe da minha zona, minha rota diária, eu quase não vou para lá. Eu não tenho mais graça em viajar pelo mundo, eu estou esperando agora essas viagens para a Lua, para ver se eu faço uma coisa diferente. Mas são poucas as pessoas que chegam aqui na igreja para agradecer. Mas Jesus Cristo chama para perto de si as pessoas que sofrem muito e para perto de si as pessoas que quase não sofrem esse tipo de sofrimento. Jesus chama para si pessoas com muita escolaridade, pessoas com pós-doutorado, gente com muita leitura e gente com pouca escolaridade. E fala de maneira clara e compreensível com todos eles. Jesus chama para si pessoas famosas, pessoas anônimas. Jesus chama para si pessoas com formação moral maravilhosa, gente que teve uma família estruturada, uma família ética, todo mundo é conhecido por gerações, por ser uma família muito correta, mas tem gente que chega aqui na linha de Zaqueu, ninguém quer estar perto, e está aqui dentro, e Jesus chama o Zaqueu, chama Levi. Há pessoas que Jesus atrai, que vêm de famílias grandes, numerosas, são 18 filhos, netos são 104. Quando a gente tira foto em família panorâmica, tem que pegar de um lado para o outro até chegar lá. Eu tenho uma fartura de primos, primas, gente que eu nem conheço. Mas tem gente que se criou sozinha e que Jesus chama para si. Jesus aproxima de si, ou para si, jovens, pessoas maduras, gente muito rica e gente muito humilde.
E com todas essas pessoas ele consegue falar de modo muito claro. E toda essa diversidade existe para mostrar o evidente amor que ele tem por todo tipo de pessoa. Por todo tipo de pessoa. Jesus não é propriedade de cultos e nem de incultos. Jesus não pertence aos poderosos e não pertence aos excluídos. Jesus não é dos ricos e Jesus não é dos pobres. O Natal nos ensina que Jesus veio para todos, mas não é propriedade de ninguém. Ele é Deus. Deus não é propriedade de ninguém. Nós é que somos propriedade dele. O que eu quero dizer também é que nenhum segmento da sociedade, nenhum partido político, nenhuma ONG, nenhum coletivo estudantil de universidade, nenhuma ideologia, nenhuma religião deve se comportar como se fosse dono de Jesus Cristo. Porque tem algumas denominações que acham que Deus é aquilo, né? Deus é calvinista. Jesus é calvinista, Jesus é arminiano. Jesus é batista, Jesus é da Assembleia, isso é ridículo. Jesus veio para falar do amor do Pai. Não veio falar sobre religião, veio falar sobre o amor do Pai. Por isso é que eu acho que essas discussões são totalmente infrutíferas. Em alguns momentos, a discussão, a briga, se dá por causa de vaidade intelectual. Não estou dizendo que toda discussão é por isso não, e de fato, realmente, algumas discussões são importantes. A apologética é importante. Mas mais importante do que você discutir qual é o Deus verdadeiro é mostrar através das atitudes quem é o Deus verdadeiro. É disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de tantos intelectuais, o mundo precisa de mais obreiros, de mais gente fazendo. Então, terminando, queridos, a introdução, o Natal nos ensina duas coisas muito básicas. Deus quer falar com todo mundo aqui. Amém? Deus vai falar com você, querida, querido. Fica tranquilo, ele vai deixar isso muito claro. Enquanto não deixar aquele ponto claro, no resto você já sabe por onde navegar com a sua vida. Agora você que está ouvindo Deus falando e está se fazendo de surdo, está vendo Deus dar sinais e está se fazendo de cego, abra os olhos, limpe os ouvidos. E que você saia daqui sabendo que o Natal nos ensina que Jesus tem que ser buscado com toda a seriedade, a ponto da gente relativizar alguns tesouros encontrados nessa vida, conquistados com prazer. Não estou com mérito, não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo para demonstrar com isso que você tem uma fé corajosa, nada disso. Só é importante a gente entender o que Jesus falou, que o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha muitas terras, mas que num pedaço de terreno encontrou uma pérola. Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele pedacinho de terra, porque ele tinha uma joia que valia mais que todos os outros terrenos que ele tinha. É isso que Jesus é a nossa pérola, é o nosso rubi, é o nosso diamante. Sem a riqueza dele, tudo nos empobrece nessa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos curvamos aqui em oração para te agradecer pela sabedoria da Bíblia e porque nós fomos chamados pelo teu Espírito Santo a esse lugar para ouvir essa boa notícia. Jesus nasceu, viveu entre nós, viveu a vida que nós não podemos viver, morreu a morte que nós merecíamos, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, oferecendo salvação a quem, nesse momento, o aceitá-lo como o suficiente salvador de sua vida. Que em nome de Jesus, nós que já somos convertidos, possamos viver em gratidão por isso e que a gente lembre que o Senhor fala sempre com a gente, de um modo muito claro. E eu oro para aquele que está perdido, que se sinta em paz. Deus vai falar, mantenha um curso na vida de santidade, como diz o Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se alguém aqui estiver fazendo ouvido de surdo e olho de cego para as tuas coisas, que essa pessoa entenda bem o teu recado nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro, amado Deus, para que a gente ponha em segundo plano aquilo que tentou roubar o teu lugar na nossa vida. Aquilo que tenta ser o nosso rei, a nossa rainha. Que a gente possa olhar para isso e dizer, isso está repreendido em nome de Jesus. E que tu sejas o nosso rei na maior parte do tempo em que estivermos sobre esse planeta, Deus. É o que nós te pedimos. E que esse Natal seja para todos nós um momento de alegria. Nós não queremos dar espaço para a tristeza. Não queremos nos reunir em torno da mesa para lamentar quem não está, o que não se conseguiu, aquilo que não se alcançou. Que ao redor da mesa a gente se foque sobre o que está na mesa e o que está em nosso coração. Que nas ceias do dia 24 haja muita felicidade em nossa casa por causa da tua shalom, por causa da tua paz.
e que a gente veja que se temos Cristo, temos tudo que nós precisamos. Que seja um dia de felicidade e que a gente não fique caindo na armadilha do inimigo, olhando para as coisas que não chegaram, para as coisas que não conquistamos, mas que sim, a gente olhe pelo Espírito Santo as grandes bênçãos que Deus nos deu e que assim, ao invés de reclamar do calor, a gente celebra o dia lindo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus nós oramos a Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.